Amém. Então vamos à palavra do Senhor. Queridos, em dias difíceis, em tempos de pandemia, nós somos desafiados a mudanças de hábitos. Isso até no congregar. Você está distante, mas nós sabemos que há uma ligação, uma unidade no Espírito, né? O Senhor nos une. Certamente isso não será para sempre, porque para sempre nós estaremos unidos mesmo no amor do Senhor. Mas essa situação nós esperamos que ela passe e oramos, precisamos estar intercedendo para que Deus traga de fato solução nesse tempo difícil que estamos vivendo. Então, que você seja um instrumento do Senhor para abençoar a sua geração. Eu queria que nós fizéssemos um clamor, mesmo assentado onde você está. Nós vamos clamar para que Deus traga resposta, para que Deus traga solução para essa pandemia, para essa crise que as cidades, a nação, as nações estão vivendo. E que o Senhor nos traga de fato proteção, que Ele nos dê vida, que a nossa família seja visitada. Você clame agora por sua família, proteção para os seus pais, irmãos, seus familiares. Vamos fazer esse clamor pelos nossos amigos, irmãos. Senhor, aqui estamos na Tua presença nessa noite. Clamamos que o Senhor venha visitar a nossa nação. Clamamos que o Senhor possa ministrar, Deus, proteção sobre nós, sobre as nossas casas, sobre os filhos, sobre os pais, sobre as crianças, Senhor, sobre os jovens, sobre os homens e mulheres, sobre os idosos. Deus, nós pedimos que nesse tempo de insegurança o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus que nos dá a saúde, o Senhor é o Deus que também nos dá a cura. E nós suplicamos pelos que estão nesse momento, ó Deus, padecendo a enfermidade. Senhor, pelos que estão passando por momentos difíceis, nós suplicamos. Tomamos conhecimento, ó Deus, da vida do Moreira e pedimos que o Senhor o visite, que o Senhor o alcance. Clamamos que o Senhor o cure, que o Senhor o tome, que o Senhor o restaure. Deus, nós suplicamos. Eu coloco também aquela pessoa pela qual alguém me compartilhou hoje, que se enfermou, está em recuperação, mas não tem forças, não tem vitalidade, ó Deus. Nós pedimos, eu não sei o nome, mas o Senhor sabe, nós entregamos nas Tuas mãos. Se há algum conhecido, amigo, familiar, de algum irmão, ó Deus, de algum dos servos do Senhor, nós pedimos também pela Tua intervenção, com cura, com restauração, com milagre. Deus, nós entregamos ao Senhor nossas vidas, nós suplicamos esse cuidado do Senhor, porque entendemos, o Senhor é o Deus que nos sara, o Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor é o Deus que nos dá a saúde. Nós dependemos totalmente do Senhor, por isso nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Fala conosco nesse momento, ministra aos nossos corações nesse momento, traga uma unção de revelação, de edificação para as nossas vidas. Nós Te pedimos agora, que a Tua palavra, ao ser proclamada, ao ser anunciada, ela seja de fato, Deus, o alimento para o nosso espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Nós vamos ler Josué capítulo 1 e faremos a leitura do verso de número 1 até o versículo de número 9. Esse é o texto base da nossa ministração nesta noite. Josué capítulo 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está ordenado, escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Deixa o Senhor então falar ao seu coração. Queridos, na vida nós passamos ou vivenciamos experiências diversas ou diversificadas. Existem os bons momentos, as alegrias, o prazer, a satisfação. Mas há circunstâncias adversas, existem problemas, conflitos, existem tribulações, temos que enfrentar circunstâncias adversas. Mas no geral, queridos, para que nós possamos de fato chegar ao êxito, para atingirmos ou para alcançarmos aquilo que nós tanto ansiamos, não é? Que é sermos pessoas bem-sucedidas, que é sermos pessoas realizadas, nós temos que enfrentar obstáculos, nós temos que transpor esses obstáculos, nós temos que lidar com as limitações e nós precisamos superar essas limitações. Quando falamos da vida natural, basicamente todas as pessoas estão numa peleja constante, né? numa atividade permanente de atingir suas conquistas. Mas acontece que a vida não é só natural. A vida não é só terrena. Deus colocou a semente da eternidade dentro de nós. Ele nos criou para vivermos eternamente. Ele nos criou para vivermos um propósito, uma vida com propósito. E quando nos voltamos para o contexto da palavra de Deus, vamos perceber que Deus está sempre atraindo os seus, o seu povo, para viver o propósito dele, para viver a vontade dele. E se você quer viver o propósito de Deus, precisa de capacitação para isso. No plano natural, Deus colocou um potencial em nós, então todos têm uma capacidade, um potencial a desenvolver. E todos com limitações vão vivenciar experiências com esse potencial recebido.
Mas para vivermos o propósito de Deus, queridos, nós precisamos de fato de uma capacitação de Deus. Nós vemos tantos palestrantes, que estão aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, estimulando as pessoas, motivando as pessoas, palavras de motivação, palavras motivacionais. O ser humano realmente precisa ser estimulado, o ser humano precisa ser atiçado para usar o seu potencial, a sua capacidade, para se motivar a atingir aquilo que ele pode atingir naturalmente. Mas Deus tem uma palavra para você nesta noite, motivacional, do céu, divina. A mesma palavra que Ele liberou para Josué é a palavra que Ele traz para nós hoje. Amados, isso nos distingue, isto nos faz singulares diante do Senhor. Isso tem que nos levar a termos a compreensão de que realmente quem vai nos impulsionar para frente, quem vai nos conduzir pelo caminho do sucesso é o Senhor. Quem vai nos levar a atingir aquele propósito que já está estabelecido para as nossas vidas é o próprio Deus. É o próprio Deus. Eu fico pensando na realidade de Josué, na cena. Josué foi um discípulo de Moisés. Josué foi um servo de Moisés. Quando lá em Números capítulo 11 nós vemos o estabelecimento de 70 líderes por Moisés, sobre aqueles 70 líderes veio uma unção do Espírito, do mesmo Espírito que estava sobre Moisés também, repousou sobre aqueles líderes. Josué já está lá descrito e destacado como um servo de Moisés, um jovem que estava andando com Moisés, que estava caminhando com Moisés, que estava aprendendo com Moisés. O jovem que teve o reconhecimento da sua vocação por esse líder chamado Moisés. Um jovem que foi de fato destacado e chamado para caminhar com Moisés, porque ele tinha uma vocação e ele tinha um chamado, e Moisés o identificou. Diferentemente do que acontecera com Moisés, da forma milagrosa, sobrenatural, como Moisés nasceu, sobreviveu, venceu o decreto de morte do Egito, foi criado nos palácios egípcios, sabia que tinha uma missão a cumprir, que tinha um chamado, uma vocação, tentou fazer isso, não deu certo. Mas num dia teve uma visão da sarça ardente, então o sobrenatural se revela a ele, o Deus soberano, o Yahvé se revela a ele, fala com ele, ordena: olha, você vai lá no Egito, você vai tirar meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, você vai levar esse povo, que é a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, para a terra que eu prometi. Eu serei contigo, eu serei o Deus que estará à frente, e você será meu instrumento. Josué não teve um chamado assim, Josué não teve um confronto com Deus assim, mas nesse momento em que Deus fala com ele, sabe o que estava acontecendo? Ele estava numa profunda dor, ele estava tomado pelo luto, por um sentimento de perda, porque o seu líder, o seu pastor, porque aquele que era o orientador, o direcionador da sua vida, havia morrido. Ele que assistiu Moisés tendo lutas com todo aquele povo no deserto, depois da morte do seu líder, Deus chega para ele e diz: como eu fui com Moisés,
eu serei contigo. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Meu servo Moisés é morto, ele morreu, mas agora é você. Agora é você. Querido, eu quero que você receba a palavra do Senhor nessa noite, sobre o tema ser forte. Ser forte. Talvez você esteja olhando para a vida e dizendo, e agora? Eu sei que muitos estão assim, e agora? O que vai ser de nós? O que vai ser da igreja? O que vai acontecer com o povo de Deus? A palavra do Senhor do céu, né? A palavra divina para o nosso coração nessa noite é ser forte. Ser forte. Ser forte. O próprio Deus nos motiva. O próprio Deus nos traz uma palavra para dizer, não importa as limitações que você tenha, não importa as suas impossibilidades, não importa a sua inabilidade ou incapacidade, não importa os seus limites, ser forte. Ser forte. Não seja forte em si mesmo, não seja forte como alguém que tem um nível de autoconfiança, que diz, eu posso porque eu sou bem formado, eu posso porque eu tenho cultura, eu posso porque eu tenho conhecimento, ou eu posso porque eu tenho uma saúde de ferro, ou eu posso porque eu tenho dinheiro, porque eu sou bem empregado, porque eu sou um funcionário público, porque eu sou um milionário. Não, queridos, eu posso porque Deus diz, ser forte. Eu posso nessa noite dizer, Deus está motivando o meu espírito, Deus está trazendo uma palavra ao meu espírito e dizendo, ser forte. Você acha que Deus não sabia que Josué era um fraquinho, um fracote? Esse barulho é do meu microfone? Se der problema eu mudo, hein? Você acha que Deus não sabia que Josué tinha medos? Você acha que Deus não sabia que Josué tinha insegurança emocional? Você acha que Deus não sabia que Josué, diante daquela multidão, que ele teria que levar, ele não percebia os espinhos, as dificuldades, ele não percebia que haveria resistência, que pessoas se levantariam contra ele, e que pessoas não obedeceriam, não obstante dizerem que obedeceriam. Deus sabia dos temores, Deus sabia das fraquezas, Deus sabia das limitações, Deus sabia das incoerências de Josué, Deus sabia que Josué, humanamente falando, se sentia incapaz de ser um líder. E eu falo aqui a tantos líderes, quantas vezes, queridos, estamos dizendo, eu não sou capaz, eu não posso, eu não dou conta, eu não consigo, isso é difícil demais. Queridos, se Deus está motivando Josué, e se essa palavra de Deus está sendo usada exatamente hoje, dia 27 de setembro de 2020, esta é uma palavra contextualizada para você, essa é uma palavra de Deus para dizer a você que você precisa ser forte nele. Eu gosto muito de pensar naquela palavra que está lá em Joel 3:10, quando fala que o povo de Israel precisaria pegar seus instrumentos de trabalho e transformar realmente em armas de guerra, mas que lá no seu íntimo, na sua sensação de impotência, de incapacidade, de fraqueza, deveria dizer, eu sou forte.
Eu sou forte porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu sou forte porque eu tenho um Deus que é poderoso. Eu sou forte porque o Deus que me chamou para viver a vontade dEle é o Deus que também me capacita para fazer a vontade dEle, para me estabelecer no centro da vontade dEle. Eu sou forte para vencer o pecado. Eu sou forte para resistir o dia mau. Eu sou forte para resistir todas as afrontas, né, malignas, todos os ataques malignos. Eu sou forte. No Senhor eu posso todas as coisas. No Senhor eu posso todas as coisas. Então nós somos desafiados a sermos fortes. E eu quero nessa noite então dizer que se você não for forte, você não será bem-sucedido. O estudo dessa semana fala sobre ser bem-sucedido, um caminho para o sucesso. Quem quer ter sucesso? Pode fazer sinal aí, amém, glória a Deus. Há um caminho para o sucesso, há um caminho para o sucesso. Mas quem não for fortalecido em Deus não será bem-sucedido. Quem não for forte no Senhor não será bem-sucedido. E como estabelecer essa força em Deus? Primeiro, quando eu olho para Josué aqui, eu vejo um Josué que de fato estava num nível de conexão com Deus realmente muito intenso. Essa é a primeira verdade que eu olho e vejo na vida de Josué. O Deus que se revela a Moisés também se revela a Josué. O Deus que fala com Moisés também fala com Josué. O Deus que diz: o meu servo Moisés é morto, está dizendo: Josué, você vai continuar. Josué, eu quero te usar. O Deus que falou com Josué, queridos, é o Deus que está falando com você nessa noite, que está usando a minha boca, a minha vida para falar com você nessa noite. É o Deus que está dizendo: você está se sentindo fraco e incapaz, você está se sentindo amedrontado diante das circunstâncias, você está inseguro, você não conhece o futuro, você não sabe o que vem pela frente, mas eu sei todas as coisas e eu posso te dizer: ser forte, ser forte. Mas você não será forte sem conexão. Você não será forte sem relacionamento com Deus. Você não vai provar essa fortaleza se você não estiver estabelecido em Deus. Josué não apenas convivia com quem falava com Deus, mas Josué convivia com o próprio Deus com quem Moisés falava. Josué se dispôs, Josué, ele ficou interessado, curioso. Josué, ele deu passos e ele disse: Deus, eu também quero te conhecer. Com certeza, esse Josué, para ouvir Deus falando no momento de uma transição, agora é sua vez, é porque ele estava em conexão com Deus. Você está em conexão com Deus através do discipulado, de uma célula, de um líder. Ah, Deus não me chamou lá diante da sarça ardente. Josué também não foi chamado diante da sarça ardente. Moisés chamou: vem cá, Josué, vamos caminhar juntos. Ó Josué, é assim. Ó Josué, Deus falou comigo isso e aquilo. Ó Josué, Deus quer te usar. Parece que naturalmente todos nós fomos chamados nesse contexto, né, de vida cristã, pelo discipulado, por alguém que se interessou por nós, por alguém que se aproximou de nós, que fez um convite, que conduziu você, quem sabe, a uma célula, quem sabe a um culto, a uma reunião onde a palavra de Deus foi compartilhada. O céu se abriu para você de uma forma diferente. Quando o Evangelho foi proclamado a você, quando o Evangelho foi pregado a você, talvez aos poucos, seu coração foi ardendo, você foi se interessando, você foi se tornando uma pessoa afeita, interessada nas coisas de Deus.
o meu chamado não foi igual ao do pastor Nelson. Pastor Nelson conta, umas experiências interessantes, e de repente, Deus, com alguns tem que pegar mais pesado, mas eu louvo ao Senhor, porque a cada um, Deus chama de uma forma distinta, mas para o mesmo fim, para o mesmo propósito, com o mesmo conteúdo, com a mesma proposta. Ele quer que você se aliancie com Ele, Ele quer que você esteja realmente conectado com Ele, que você viva com Ele, para Ele, por Ele. Ele quer que você esteja comprometido com Ele. O mesmo Deus que falava a Moisés também falava a Josué, porque Josué então teve um despertamento para as coisas do Espírito. O seu espírito se importa, se interessa pelas coisas de Deus. Não deixe que pessoas com palavras de dissuasão, possam conduzir você a um afastamento de Deus. Não permita que alguém com argumentos aparentemente inteligentes te afaste de Deus. Não permita nem mesmo que os seus sentimentos, talvez não estou sentindo vontade de congregar, não estou com vontade de ir para uma célula, não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler a Bíblia. Não permita que esses sentimentos te afastem de Deus. Como é importante, amados, entendermos que no processo de discipulado de Deus, que Cristo, que Jesus instituiu a partir do seu ministério, da sua morte e ressurreição, enviando os discípulos para fazer discípulos de todas as nações. Então nós fomos gerados como discípulos a partir daquele ministério inicial de Jesus com 12 apóstolos. Não permita que absolutamente nada te impeça de viver esse ideal de Deus, esse propósito de Deus. Sabe, que você de alguma forma crie resistências ao agir sobrenatural de Deus. Pastor, mas eu não vejo nada de tão excepcional. Meu irmão, só o fato de você ter quebrado resistências no seu interior para Deus, para a palavra de Deus, só o fato de você ter se tornado uma pessoa afeita, interessada, consciente, isso é prova de que você foi vocacionado e chamado pelo Senhor. Eu tenho dúvidas, eu não tenho convicções, eu não tenho certezas. O que está faltando no seu coração? O de Josué também era um coração abatido, tomado por incertezas, por inseguranças, por dúvidas, por medos. Mas Deus diz: ser forte, Josué, ser forte, Josué. Queridos, Deus está ministrando ao nosso coração também nesta noite e nos fazendo compreender que nele nós podemos todas as coisas. Quando eu olho para a história de Josué, lá no capítulo 13 de Números, quando Moisés enviou 12 espias para olhar a terra, trazer um relatório, para que eles pudessem traçar a estratégia para tomar a terra, Josué era um daqueles 12. Mas dentre aqueles 12 haviam 10 homens ousados, bravos. Eles foram e voltaram e dizendo: não tem jeito, Eles enfrentavam a liderança deles, eles realmente confrontaram os seus líderes, confrontaram o próprio Deus e disseram: não tem jeito de tomar aquela terra. Aqueles homens conseguiram levantar a multidão contra Moisés. Aqueles homens conseguiram frustrar um projeto, não entrar na terra prometida. Aqueles homens eram homens de argumentos, aqueles homens eram homens que revelavam bravura na enfrentação, no enfrentamento, de uma oposição a ideias. Estão
tentando fazer descer goela abaixo, nós não aceitamos. Não vamos entrar naquela terra, porque ela devora os seus moradores, porque as cidades são fortes, porque a força bélica é impossível, porque é impossível tomar esta terra. Josué não era um daqueles 10. Josué era um dos 2 que disseram: é possível, nós vamos. Mas aliás, a gente nem vê Josué dizendo que era possível. Calebe se levanta e ele diz: a terra é a terra que mana leite e mel, a terra é boa, a terra é produtiva, a terra tem sim cidades grandes, fortes. E ele diz: e nós podemos sim entrar e possuir aquela terra. Josué está caladinho. Josué não se mostra alguém ousado, corajoso, destemido, pronto para tomar a terra. Mas Josué, ele tinha uma conexão com Deus. Josué tinha conexão verdadeira. Josué não era um mero religioso. Jesus disse que os verdadeiros adoradores, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Queridos, nós precisamos rejeitar todo argumento maligno, toda influência maligna que queira nos distanciar do próprio Deus, que queira nos distanciar da relação, da convicção de que o Deus ao qual eu sirvo é o Deus vivo, em cima nos céus e embaixo na terra, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que realmente é capaz de levantar o fraco e fazer que esse fraco seja um vencedor, um bem-sucedido. Ele é o seu Deus, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que tem nos chamado a sermos fortes, esse é o Deus que tem nos chamado a vivermos uma realidade de conexão com Ele. Esse é o Deus que tem nos desafiado, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo das nossas fraquezas, mesmo sabendo que nós vacilamos, mesmo sabendo que nós, queridos, não somos tão intensos, tão plenos, tão comprometidos, não é? Na busca dele, mesmo sabendo que nós, por vezes, cedemos as ameaças das circunstâncias, né, que o maligno usa, mesmo sabendo que nós não temos nada a oferecer a Ele de bom, de perfeito, mas Ele olha para você e diz: na sua imperfeição, me importa o seu coração, me importa a disposição do seu coração, me importa que você, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, lute contra o seu velho homem, lute contra o seu homem interior, lute contra a sua natureza que o afasta dele. Ele te chama, Ele nos chama, Ele nos convoca nesta noite, Ele nos diz, Ele te diz: ser forte, seja forte em uma conexão verdadeira com Deus. Seja forte dizendo: eu não sou um mero religioso, eu não sou meramente alguém que aprendeu por tradição a ser cristão, mas eu sou alguém que, mesmo não entendendo todos os mistérios do Evangelho, mesmo não entendendo e não compreendendo e não conhecendo todo o conteúdo do Senhor, da sua palavra, eu tenho disposição de ser forte nele. Eu tenho disposição de ser, como disse Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Você quer ser forte? Você quer ser bem sucedido? Tem que ser forte. Se você quer ser forte, tem que ter conexão verdadeira com Ele. Olhe para Josué também e veja outra característica que faz com que ele seja este homem forte em Deus, motivado pelo próprio Deus, estimulado pelo próprio Deus. Eu olho para Josué e vejo consciência de propósito, ou do propósito. Quando Deus fala com Josué,
Fala, como fui com Moisés, eu também serei contigo. Ele também diz, no versículo 2: dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo. Josué sabia que eles saíram do Egito para chegar na terra prometida. Aquele povo sabia que um dia um homem saiu da sua terra, da sua parentela, para ir para a terra que Deus prometeu a ele, chamado Abraão. Aquele povo sabia, como Josué, que Abraão transferiu essa promessa também para Isaac, porque Deus reafirmou com Isaac que assim seria. E depois com Jacó. E finalmente chega Moisés, o profeta que Deus escolheu para tirar o povo do Egito para a terra prometida. Mas nesse momento Moisés era morto. O homem que saiu para trazer o povo do Egito para a terra prometida chegou na beira e não entrou. Mas quando nós vamos lá em Números 28, nós percebemos Moisés usando as mesmas palavras que Deus falou a Josué. E diz Josué, no versículo 7 e 8, ser forte, você vai conduzir esse povo a herdar essas promessas do Senhor, ser forte. Então naturalmente, ou como instrumento de Deus, Moisés já tinha falado, Josué, ser forte, porque você que vai entrar com esse povo lá na terra prometida. E nesse momento então, Josué, confrontado pelo próprio Deus, o Senhor diz: olha Josué, você recebe esta missão, você agora é o responsável por essa missão, você agora tem que cumprir o propósito. Queridos, o propósito de Deus é para se cumprir, Ele quer que nós façamos. Nós recebemos a Jesus, recebemos salvação, com certeza, nas suas falibilidades, né? Você hesita. Algum momento você já pensou assim: será que eu vou para o céu mesmo? Quem já teve alguma dúvida? Certamente. Será que Deus, às vezes a gente pensa, será que Deus vai me levar para o céu mesmo? Eu quero te dizer que você não irá para o céu porque você é bom, você não irá para o céu porque você faz tudo que Deus quer, mas você irá para o céu porque você aceitou aquele que morreu por você, para pagar pelos seus pecados. Você irá para o céu porque aquele que morreu por você, para pagar os seus pecados, te justificou. Ele é o seu advogado. Ele diz: se alguém tiver algum pecado, confesse o seu pecado. Quando você confessa, ele diz: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é fiel para nos perdoar os pecados. Ele é fiel para nos garantir o que Ele prometeu. Então ninguém aqui vai para o céu porque é bom. Ninguém aqui vai para o céu porque está vivendo uma vida inerrante, sem erros. Ninguém aqui vai para o céu porque tem justiça própria. Queridos, nós só vamos para o céu porque aquele que morreu por nós, que se entregou por nós, é de fato o nosso advogado, é de fato aquele que nos garante que os nossos pecados foram perdoados. E se você pecar, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o seu advogado, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso advogado. Queridos, há um propósito, e por você ter experimentado essa salvação, Ele quer que você seja um instrumento para salvar a tantos outros.
Sabe, essa igreja tem como missão realmente fazer discípulos. Nós somos uma igreja em célula porque entendemos que é a melhor maneira de nós fazermos discípulos. Nós somos uma igreja em célula que é desafiada permanentemente. Os pastores dessa igreja estão num desafio permanente de não desistir, de não abrir mão. Nós estamos num desafio permanente de persistir, de perseverar, de aconteça o que acontecer e irmos às últimas consequências. Eu creio, queridos, que Deus está levantando uma igreja para ser ainda muito mais ousada, muito mais forte, muito mais intrépida, muito mais realizadora do que já fomos até aqui. Nós cremos nisso, por isso vamos avançar, vamos prosperar nesse caminho do sucesso. E o caminho do sucesso para a igreja é salvar vidas. O caminho do sucesso para a igreja é levar homens e mulheres, jovens e crianças a conhecer a Cristo, a se relacionar com Deus, a serem instrumentos de Deus para a salvação da sua geração. Queridos, nós temos que cumprir um propósito. Naquele momento, Josué, quando ouve Deus dizendo: "Sê forte, dispõe-te", Deus diz: "Então dispõe-te, levante-se, se erga, não diga eu não vou fazer, não diga eu estou com vontade de parar, não diga, Josué, levanta, dispõe-te, você entrará nessa terra, você levará esse povo a possuir essa terra, ser forte, você foi salvo em Cristo Jesus, amém? Ser forte, você vai herdar o reino dos céus em Cristo Jesus, amém? Ser forte, você é um instrumento de Deus para a salvação daqueles que estão perdidos, da nossa geração. Ser forte, Deus está te chamando, nos chamando a nos posicionarmos, não vamos desistir. Mas é claro que precisamos repensar, analisar, o que eu tenho feito? Será que eu estou usando meu potencial mesmo para livrar os que estão sendo mortos? Será que eu estou usando o meu potencial mesmo para mostrar o caminho? Para dizer Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele? Será que nós estamos de fato disponíveis para trilharmos esse caminho do sucesso com a força daquele que diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas que diz antes: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amados, é no poder dele que nós vamos cumprir o propósito, é no poder dele que nós vamos viver o propósito. Mas eu olho para Josué e vejo também, além desta conexão, dessa consciência de propósito, eu vejo um Josué disposto a servir a sua geração. Disposição para servir a sua geração. O Deus te diz: ser forte, dispõe-te, e tu farás esta geração herdar a terra. Você vai entrar, vai pisar, você vai possuir essa terra, mas não é sozinho, você levará muita gente contigo. Queridos, nós precisamos entender que de fato nós fomos chamados para servir a uma geração. Nós estamos vivendo um tempo que é o chamado tempo pós-moderno, o tempo das informações, o tempo das tecnologias, né? Onde as informações são propaladas de todo jeito, onde a fake news está acontecendo ou não, onde as pessoas querem falar, querem ter voz, querem aparecer, querem se manifestar, onde há também, queridos,
uma notória manifestação de uma mentalidade de um século maligno que quer influenciar as pessoas, afastar as pessoas de Deus, tornar os homens mais egoístas, tornar os homens mais independentes, tornar os homens mais duros de coração, descaracterizar os princípios e valores de Deus. Nós estamos vivendo nessa geração, mas nós fomos chamados para servir a essa geração. Sabe, quando nós nos dispomos, Deus vai levantar alguém. Se nós nos calarmos, as pedras falarão, as próprias pedras falarão. Nós temos que ser uma geração que diz: Senhor, aqui estamos, usa-nos. Senhor, nós temos a disposição, mesmo com as limitações, mesmo com toda a incapacidade, mas Deus tem nos dado, queridos, oportunidades, ferramentas. Deus tem nos levantado para sermos uma geração influente. Você quer sucesso para quê? Você quer ser um sucesso para chegar aonde, afinal de contas? Sucesso sem Deus é fracasso. Sucesso sem Deus, conquista sem Deus é nada. Nada, queridos. Tudo vai ficar. Todas as conquistas humanas sem Deus não significam absolutamente nada. Se há um caminho para o sucesso, que você queira esse caminho, que você trilhe esse caminho. Agora, você não será um sucesso se não for forte. Você não será um sucesso sem conexão com Deus. Você não será um sucesso sem compreensão do propósito. Você não será um sucesso sem uma disposição de servir a sua geração. Josué, não obstante as perdas, as dúvidas, os medos, as inseguranças e incertezas, ele não desistiu. Depois que Deus falou com ele, quando a gente olha aqui para o capítulo de número 1, versículo 10, a gente vai ver o que Josué fez. Diz a palavra: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Josué realmente se levantou. Josué chamou seus líderes. Josué disse: agora vocês vão tocar a trombeta, vocês vão chamar esse povo a se levantar, a se posicionar para entrar na terra, para ser bem-sucedido, para viver as promessas de Deus, para viver as promessas de Deus. Sabe, essa geração está precisando de homens e mulheres que se levantem, homens e mulheres que têm consciência de que não pode ficar em casa só comendo, bebendo e dormindo, só cuidando da própria vida, sem uma disposição de servir àqueles aos quais o Senhor tem nos enviado, ou para os quais Deus tem nos desafiado realmente a descruzarmos os nossos braços, a nos levantarmos, a fazer o que tem que ser feito. Irmãos, Deus nessa noite tem trazido uma palavra motivacional para nós, divina, né? É do coração de Deus. Ser forte, ser forte. Quem vai se dispor e vai se levantar para viver essa palavra hoje? Quero que você se levante. Eu quero que você diga: Deus está aqui, eu quero ser forte. Eu quero ser forte. Essa semana que nós vamos começar a compartilhar, né? Um estudo especial sobre um caminho de sucesso. Esperamos que você entenda que não haverá sucesso sem o poder de Deus na sua vida. Não haverá sucesso
sem a força de Deus te capacitando, te levantando, sem que o Senhor te habilite para que você avance, para que você vá adiante. Nós não estamos aqui desafiando absolutamente nenhum protocolo, né? Nós não estamos aqui dizendo que não acreditamos que exista pandemia, Covid-19, não estamos dizendo nada disso. Existe sim, é uma realidade, mas estamos aqui dizendo, queridos, que não vamos parar de viver. Estamos aqui dizendo que não vamos parar de fazer a vontade de Deus. Estamos aqui dizendo que vamos prosseguir. O Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos suprir, o Senhor vai nos fortalecer. O Senhor nos dará realmente esse poder habilitador, capacitador, para sermos uma igreja que vive o propósito dEle, que faz a vontade dEle, que cumpre o ID dEle. Aqui estamos dizendo, não somos fortes em nós mesmos, somos fortes em Deus. Eu quero a força de Deus na minha vida, o poder de Deus na minha vida. Eu queria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos e dizer para Deus: Deus, eu recebo essa palavra de ordem do Senhor sobre a minha vida. Eu recebo o ser forte do Senhor. Diga para Deus nesse instante que você crê que o Espírito Santo está fortalecendo o seu espírito, para que você realmente possa ousar viver uma vida de intimidade, um relacionamento intenso com Ele, para que você possa ousar de fato cumprir o ID dEle, o propósito dEle, ser um instrumento nas mãos dEle, para que você possa ousar olhar para essa geração e dizer: eu estou disposto a servir a essa geração, eu estou disposto a ser um instrumento de Deus para despertar esta geração, para herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor. Diga para Ele: eis-me aqui. Diga para Ele: eis-me aqui. Diga para você mesmo agora: ser forte. Fale com você agora, diga: ser forte. Diga: ser forte nele, ser forte na palavra dele, ser forte nas promessas dele, ser forte no guardar a lei do Senhor, o observar os mandamentos do Senhor, ser forte na obediência, ser forte na fidelidade, ser forte na jornada para o sucesso. Ser forte, ser forte. O Senhor te diz: ser forte e corajoso. Ser forte, e tu serás bem sucedido. Aleluia. Você recebe essa palavra como de Deus para a sua vida? Você recebe essa palavra como do coração de Deus para a sua vida? A palavra de Deus a Josué é a palavra de Deus para você. A palavra de Deus a Josué é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. É a palavra de Deus para a igreja hoje. Ser forte, ser forte. Deus quer levantar uma geração corajosa, ousada, intrépida. Deus quer levantar uma geração que olhe, e ainda que veja o inimigo como gigante, possa dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Possa dizer: na unção do Espírito Santo eu sou fortalecido. No poder do Espírito Santo eu sou capacitado.
na unção do Espírito Santo, eu sou habilitado a viver a vontade de Deus, a ser um instrumento nas mãos do Senhor, a ser usado por Deus, a pregar o Evangelho, a salvar as vidas, a manifestar a glória de Deus na terra. Ser forte, ser forte, ser forte, ser forte. Deu um novo
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus, obrigado, porque o Senhor nos traz à memória a palavra que o Senhor proferiu ao servo de Moisés, ao servo do Senhor Josué, porque essa palavra hoje se renova em nossas vidas, como sendo, Deus, uma palavra de motivação do Senhor, para não nos acomodarmos, para não sermos tomados, ó Deus, por esse século, para não sermos influenciados por essa mentalidade secular, ó Deus, do casuísmo, do fracasso, do coitadismo, ó Deus, do derrotismo, da vida sem propósito, de uma vida sem sentido. O Senhor nos faz enxergar, o Senhor nos faz ver que o Senhor nos criou e o Senhor nos chamou em Cristo Jesus, recriando assim a humanidade para viver eternamente com o Senhor, para herdar o reino dos céus, para viver a eternidade com o Senhor. Deus, somos a igreja do Senhor hoje, que recebe esta palavra para um fortalecimento do Espírito, um fortalecimento espiritual, que nos move, que nos motiva, Deus, a tomarmos o caminho do sucesso, a vivermos segundo a promessa, a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje o Senhor nos desperta e o Senhor nos diz: ser forte. O Senhor nos diz: sejam fortes. Como o Senhor falou a Josué, nós entendemos que o Senhor está falando conosco hoje. Não deixa que haja um abatimento emocional, físico, ó Deus, um abatimento espiritual, mas levanta-nos como uma geração que irá resistir todos os inimigos, todos os desafios das conquistas que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que nós sejamos esta geração que não perde o vínculo, que não perde a conexão com o Senhor. Ó Deus, que todos os dias, nas mínimas coisas, Deus, na leitura da palavra, na oração, ó Deus, no quarto, no caminho do trabalho, no trabalho, Senhor, ainda que às vezes abatidos por circunstâncias, que nenhum dos teus filhos perca esta comunhão e essa consciência de que há uma vida com propósito. Nós vivemos para o louvor da tua glória. Paulo diz que se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos. Mas sabemos que o Senhor quer cada um dos teus filhos, cada um dos discípulos sendo produtivos, pregando o Evangelho, anunciando a palavra, mostrando o caminho, anunciando a salvação, sendo instrumentos para a salvação. Senhor, aqui estamos dizendo nesta noite que há uma disposição em nossos corações, convicção de que o Senhor nos chamou para servirmos a esta geração, e nós faremos isso, e nós cumpriremos esse ide do Senhor. Derrama, desperta a tua igreja, renova a tua igreja, sejamos todos motivados pela palavra do Senhor, pela palavra que sai da boca do Senhor, que sejamos fortes no Senhor, que nesta noite nós possamos sair daqui, ó Deus, melhores do que chegamos, porque esta é a palavra
que transforma, que edifica, ó Deus, que faz mudanças. E é isso que nós clamamos, é isso que nós esperamos, desejamos. Cumpra a tua vontade sobre a vida da tua igreja. E agora, Deus, eu quero invocar a tua bênção e ministrar a tua bênção, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, sobre a tua igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, igreja, povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Mas eu bem sei